faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo. Começando mais um podcast do Viagem por Aí. Gente, hoje nós estamos recebendo um convidado que vai falar de um dos destinos mais fascinantes do mundo. Esse destino, vamos falar primeiro o nome dele, que é o Jefferson Santos, que é o representante do destino Tailândia no Brasil. Que destino é esse, Lilica, que você tanto ama? Tailândia, né? Porque se a gente está falando de praias paradisíacas, templos também, boa gastronomia, um bom clima e um detalhe super importante, um destino que está sempre na lista dos mais baratos. Então a gente está aqui, a gente quer saber um pouco mais sobre esse destino que nós estivemos em 2018, já estamos ansiosos para voltar e a gente quer saber quais são as novidades, Jeff. É um prazer te receber aqui. Sawadee-krap, começar com a saudação tailandesa, isso é importante. Gostei. Eu agradeço o convite, é uma alegria estar aqui com vocês hoje para a gente falar um pouquinho desse destino, a Tailândia, que está cada vez mais no radar do viajante, não só brasileiro, na verdade, mas de toda a América do Sul. Eu sou representante do Tourism Authority of Thailand, que é um organismo semelhante ou similar àquilo que o Brasil tem como Embratur, e o meu trabalho é aproximar a Tailândia do viajante sul-americano e de modo especial brasileiro. E nesse sentido nós estamos super contentes de estar aqui hoje para poder falar da Tailândia, dos seus encantos e compartilhar aquilo que a gente aprendeu no decorrer desses anos todos, indo e voltando e vendo aquilo que a Tailândia tem de melhor e aquilo que tem agradado bastante o viajante sul-americano na terra do sorriso, a terra da Tailândia. Legal, Jefferson. E nós sabemos que os brasileiros, uma das coisas que o brasileiro mais procura na Tailândia é o mar, que é lindo, é o mergulho. A Tailândia, além do mergulho, tem outros atrativos? Oh, meu Deus, essa é a pergunta de $1 milhão e você me coloca numa situação bem delicada. A Tailândia, Zilmar, na realidade a gente precisa entender que é um país pequeno. Nós não somos muito maior do que o estado de Minas Gerais, para vocês terem ideia. Aliás, eu sei que vocês estiveram lá não tão há muito tempo assim, mas basicamente se concentraram ali na região de Bangkok, né? Uhum. Então imagina que a Tailândia é um país não muito maior do que o estado de Minas Gerais, mas de norte a sul, leste a oeste, nós temos uma diversidade muito grande de paisagens, né? Você falou das praias. As praias são um elemento, talvez aquele mais famoso para nós brasileiros, e é o destaque da parte sul da Tailândia. E ali na parte sul, é interessante também a gente destacar desde esse princípio que nós somos banhados por 2 mares distintos. Então é como se nós tivéssemos uma costa leste e uma costa oeste na parte sul do país, e cada uma delas reserva experiências únicas e especiais. Nós vamos falar com um pouquinho mais em detalhe sobre isso. Então, parte sul do país, muito reconhecido, muito conhecida de fato pelas suas praias. Porém, quando nós vamos ao norte da Tailândia, ali nós vamos ao berço do país, onde as coisas iniciaram de fato. É na fronteira da Tailândia com hoje, onde está o Mianmar, Laos e etc., onde nasce a identidade do país. Na região onde está Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son, ali nasce o povo Lana. É ali que nasce o berço, a identidade, a cultura tailandesa, que depois, com o decorrer do tempo, vai se espalhando em direção ao sul. Por diversos motivos que, se a gente tiver tempo, nós vamos falar também. Mas a parte norte, ela é, diríamos assim, o berço da história. Os principais templos, os principais mosteiros, a identidade tailandesa de fato nasce ali. É onde estão os santuários de elefante, é onde estão as mais belas plantações de arroz, os terraços de arroz, né? As imagens bem fortes impactando. É onde a gente vê a cultura tailandesa em sua essência. Até agora falamos só de 2 polos, norte e sul, fomos ao oposto. O centro da Tailândia é onde está talvez, diríamos assim, a parte que hoje mais mexe com o público brasileiro, em especial por Bangkok, a sua capital, uma cidade que funciona 24 horas por dia, berço da gastronomia, não só tailandesa, mas eu ouso dizer, de todo o sudeste asiático, restaurantes estrelados, mas também comida de rua, uma cidade que não para.
24 horas funcionando, monumentos fabulosos, atrações infinitas, enfim, uma cidade que vibra e que convida o visitante estrangeiro a se jogar nela de fato. Conhecer Bangkok não é vê-la da janela do ônibus, da janela da van. É você ter a curiosidade para explorar os seus mercados, é você ter a curiosidade para entrar no cotidiano da vida do tailandês, fazer parte daquele mosaico do país. Conhecer Bangkok é viver Bangkok como se fosse um tailandês. Então, 3 polos até agora. Falamos da praia, falamos da história, falamos da vida intensa e temos também os parques, diríamos assim, os centros da região Nordeste, onde nós vamos conhecer natureza exuberante também, mas também patrimônios arqueológicos que nós não falamos muito em se tratando de América do Sul, mas que em outros mercados são extremamente populares, especialmente na Europa e dentro da Ásia. Então, a Tailândia não é um destino somente de praia, é um destino que entrega uma variedade muito grande de atrações e o que fazer. Então, a gente pode já colocar no nosso entendimento, no nosso radar, que você não vai simplesmente fazer aquele turismo de praia e areia, sol e mar. Não, nós temos uma diversidade muito grande daquilo que fazer, daquilo que viver, seja dentro da perspectiva cultural ou somente de entretenimento. A Tailândia é um destino para a gente entender também como um destino altamente sofisticado e extremamente competitivo ao mesmo tempo. Então, pode ter aí no cenário, a gente já pode começar a criar a nossa próxima rota, entendendo que a Tailândia vai muito além de suas praias. A Tailândia é um destino que faz uma entrega única dentro de uma perspectiva cultural, gastronômica, histórica e, acima de tudo, um destino onde a gente convida os visitantes estrangeiros hoje para se encontrar. Não sei se vocês sabem, Thai quer dizer livre. Vem do sânscrito e quer dizer livre. E land, claro, do inglês terra, né? Então, a Tailândia é a terra do povo livre. Um povo livre o suficiente para aceitar as diferenças daqueles que visitam-a, mas também um povo livre para fazer com que essa pessoa que está visitando o destino se encontre, se expresse e seja feliz. Vocês sabem que o logotipo nosso, vocês sabem que a nossa marca de divulgação é justamente um sorriso, né? Isso. De orelha a orelha. E a gente quer que essa pessoa que nos visite, de fato, seja feliz enquanto visita a Tailândia. Não é por outros motivos que nós temos nesse ano de 2024 recordes de turistas e estamos muito felizes com isso. Jefferson, acho que depois dessa explanação, né, Lilica, desse cenário, a pessoa que estava indecisa já não está mais, viu? Tenho certeza que ela vai para a Tailândia no próximo ano, né, Lilica? Sim, é verdade. Eu acho que antes da pandemia, Bangkok era vista como uma das cidades mais visitadas do mundo, não é verdade? Olha só que notícia, olha que coisa interessante. Em 2019, Bangkok sozinha recebeu, se eu não estiver errado, não deve ser um número muito diferente disso, mais de 23 milhões de visitantes estrangeiros. Eu estou falando somente Bangkok. O país como um todo beirou a quase 40 milhões de turistas estrangeiros. Isso é praticamente 10 vezes o número médio de turistas estrangeiros que chegam aqui ao Brasil. E o fato de Bangkok ter recebido em 2019 esses 20 milhões e pouco, e aliás, um número já bem próximo em 2024, número já bem próximo, então volta para aquele mesmo patamar, para aquele mesmo nível, vem justamente justificar, né? Vem de encontro, né? Como a justificativa que nos faz entender o que Bangkok tem para oferecer que atrai tantos visitantes estrangeiros assim. E como eu dizia, é uma cidade que encanta, é uma cidade que convida, é uma cidade com altíssima infraestrutura e que vai de encontro, eu acho que é isso que é o grande negócio, né? A grande sacada. Ela vai de encontro para preencher as necessidades dos mais diferentes perfis de viajante estrangeiro. Então, é um destino, estamos em Bangkok ainda, mas é um destino que vai de encontro com casais que estão em lua de mel. Não é só a região de praia,
vai de encontro com famílias, vai de encontro a grupos de amigos, vai de encontro a grupo de mulheres viajando, basicamente grupo de mulheres, ou mulheres viajando em viagem solo, enfim, é um destino que consegue corresponder com os mais diferentes perfis de viajante. O turista, aquele com perfil mais mochileiro, mais num budget econômico, mas também aquele turista bem, diríamos assim, exigente, afluente, que quer ter uma experiência... Consegue atender, então, os diversos públicos. Todos. E por isso a gente consegue justificar e fazer com que esses 20 milhões e pouco de turistas saiam de lá muito felizes. Ô Jefferson, a Tailândia, por estar na Ásia, claro, naturalmente, está muito próximo de grandes centros. A Ásia tem a maior população do planeta, está muito próximo da China. Hoje, quais são os turistas? Qual país mais visita a Tailândia? O Brasil está em qual posição? Você poderia me dizer? Que ótima pergunta, Zilmar. Obviamente, os mercados emissores da Ásia são aqueles que enviam o maior número de turistas à Tailândia. De modo muito especial, antes da pandemia, nós tínhamos o fluxo de turistas vindo da China como o maior mercado emissor. Só para vocês terem uma ideia, em 2019 nós registramos cerca de 6 milhões de turistas chineses na Tailândia. É um mercado, naquela ocasião, extremamente importante e talvez prioritário. E o maior entre todos os mercados emissores estrangeiros, seguido aí de Coreia, depois de Japão e algumas nações da zona do Pacífico, de modo especial a Austrália e a Nova Zelândia. Saindo do contexto Ásia-Pacífico, a Europa tem assim um destaque tremendo. Os mercados da França, da Alemanha, da Inglaterra, até pela questão de distância, né? Justifica. Sim. Nós estamos cerca de 9, 10 horas desde Paris, 11 horas desde Frankfurt, então é um voo relativamente curto, desde a Europa até o Sudeste Asiático, e os europeus, de modo muito intenso, procuram o Sudeste Asiático durante o seu inverno, né? Então, teríamos ali a Ásia como o principal mercado emissor, isso, é claro, lembrando que estamos falando do pré-pandemia. Depois a Europa e, finalmente, as Américas. Nas Américas, nós temos os Estados Unidos como o principal mercado. Nesse ano de 2023, nós já tivemos mais de 1 milhão de visitantes norte-americanos na Tailândia. E dentro do universo latino-americano, que é a minha área de responsabilidade, nós temos o Brasil como o maior mercado emissor. O governo da Tailândia, ele não olha para o Brasil somente, ele olha para a América Latina como um todo. Mas, obviamente, nós somos o maior mercado em número de turistas, com cerca de 100 mil visitantes brasileiros por ano. É um número bem relevante, bem expressivo. E mais do que o número de passageiros, o que nós olhamos com bastante cuidado é a qualidade desse turista. A Tailândia, especialmente, e aí eu volto a trazer esse assunto à mesa uma vez mais, se no pré-pandemia nós tínhamos poucos mercados emissores com números muito expressivos, como era o caso da China, hoje nós queremos diversificar um pouquinho mais essa cesta, talvez com mais mercados emissores, menos turistas, mas turistas com extremamente qualitativos. E o Brasil e a América do Sul... E também com um poder aquisitivo maior. Sim. É o que nós estamos procurando, é aquilo que nós estamos vendo. E a América Latina, nesse sentido, vem com um protagonismo muito grande. O governo da Tailândia está olhando cada vez mais para o que está acontecendo aqui na América Latina, o que está acontecendo no México, o que está acontecendo no Brasil, Chile, Colômbia e etc. E, claro, nós aqui no Brasil... São mercados emergentes, né, Jefferson? São mercados agora, eu acho que nós já estamos num ponto adiante, são mercados que já estão se consolidando, especialmente porque a conectividade melhorou muito nesses últimos 2, 3 anos. Então, o Brasil, a Argentina, a Colômbia, o México se tornam hoje mercados reais, e o investimento que está sendo feito nesses novos mercados, eles também têm sido aumentativos. O desafio para o próximo ano qual é?
Claro que vocês querem aumentar. O desafio, a gente sabe que existem alguns fatores que são importantes. A moeda é Sim, um fator que favorece sim. o brasileiro. E quais seriam os desafios para vocês? Questão da conectividade aérea, quais são esses desafios que vocês podem apontar? O que nós entendemos, olhando para a nossa realidade aqui na América Latina, eu acho que o grande desafio é, de fato, a nossa lição de casa. É o estado das economias latino-americanas, é a política que permeia as realidades desde o México ao Chile, passando pelo Peru, Colômbia, Brasil e etc. Então, o grande entrave, de fato, é a estabilidade ou a falta de estabilidade que nós temos em nossa região. Do ponto de vista das facilidades, incluindo aí o aumento de voos ligando a América do Sul, de modo especial a Tailândia, a questão de visto, que era algo que nós tínhamos um impeditivo muito grande para aumentar o número de turistas latino-americanos até a Tailândia, tudo isso nós conseguimos resolver. Em julho desse ano, nós isentamos praticamente todas as nacionalidades sul-americanas de visto à Tailândia. Então, um trabalho que nós já vínhamos fazendo há alguns anos, justamente com esse olhar nas realidades latino-americanas, como um público extremamente potencial para a visita ao destino, e, diante disso, criamos essas facilitações. Porém, é claro, ficamos, entre aspas, limitados ou reféns das realidades locais. Porém, entretanto, né, nesse exato momento, nós ainda estamos muito confiantes, até porque, do ponto de vista econômico, no geral, a América Latina me parece que está superando suas dificuldades. Ainda que hoje no Brasil nós estejamos diante de um câmbio de R$6 para $1, o real ainda vale muito na Tailândia. Tailândia é um destino extremamente competitivo dentro do ponto de vista de preço, né? Então nós temos produtos sofisticados, hotéis 5 estrelas, experiências únicas, com preço de experiências 3 estrelas na Europa ou ainda aqui no Brasil. Eu gosto sempre de trazer um exemplo. Algumas semanas atrás eu estive no Rio de Janeiro, por exemplo, num hotel 4 estrelas na Avenida Atlântica, e o preço era algo perto de $200. Com 200, isso no hotel 4 estrelas, bem mais ou menos na Avenida Atlântica. Bem mais ou menos. Copacabana em frente à praia. Pois é, mais $200. Mais para 3 do que para 4 estrelas. Com $200 na Tailândia, você fica no topo da cadeia alimentar. E aí nós estamos falando de hotéis tipo Fairmont, nós estamos falando de hotéis tipo Mandarim Oriental, bem negociado, na baixa temporada, você consegue ficar nesse tipo de hospedagem. Então, o que eu quero dizer, é um destino que agrada, é sofisticado e é competitivo. E nesse momento que estamos vivendo de economia mais fragilizada, aumento do dólar e etc., eu acredito que a Tailândia se apresente como um destino onde você pode ter essa viagem extremamente sofisticada, elegante, exclusiva, com preço extremamente competitivo. Nós gostamos de dizer que é um luxo que você pode pagar. É um affordable luxury, alguma coisa assim. Sim. E essa competitividade é por conta da moeda ou por conta do custo de vida? O custo de vida na Tailândia é extremamente baixo se nós compararmos a média da Ásia, a média do Sudeste Asiático e a realidade brasileira. Nós brasileiros somos pelo menos 3 vezes mais ricos quando visitamos a Tailândia. Então, se você quer ter uma experiência de viagem elegante, sofisticada, se você é aquela pessoa que está habituada a fazer viagens de 5 estrelas, 4 estrelas e etc., e quer manter o budget, a Tailândia é um destino. Mais do que isso, eu acho que eu posso falar. Se você nunca se permitiu ficar num hotel 5 estrelas no exterior porque acha que é caro, então a Tailândia é o seu próximo destino. Porque lá você pode ficar. Então você eleva a barra. A Tailândia, na realidade, ele faz esse convite. Você vai ter a elegância, você vai conhecer todo o exotismo, toda uma cultura diferenciada, distinta das nossas realidades. Você vai entrar numa gastronomia totalmente diferente da nossa. Você vai ver realidades totalmente distintas,
seja do ponto de vista paisagístico, históricos, etc. E ainda assim vai pagar muito barato comparado com aquilo que nós estamos habituados, mas mais do que pagar barato, e isso que eu acho que é um dos grandes lances da Tailândia também, você vai ter um nível de serviço extremamente elevado, porque a Tailândia é reconhecida por isso, além da sua espiritualidade, de toda a sua história, gastronomia, mas pelo padrão dos serviços. A indústria é muito bem postada e tem um outro fator que eu gosto de falar, né, que é o cultural, é o DNA. O povo tailandês, ele tem no seu cerne essa necessidade de fazer com que o turista, o visitante estrangeiro, se sinta realizado, pleno. É Isso faz toda a hospitalidade, diferença. né? A hospitalidade. Acho que isso o brasileiro gosta muito, Jefferson. O brasileiro tem uma época específica para ir, a questão do clima, e queria que você dissesse, claro, isso depende muito do perfil do que vai fazer, como você disse, tem muitas possibilidades lá na Tailândia. Quanto tempo o brasileiro é necessário, tem um tempo mínimo, só para a gente ter um horizonte aí. Só pergunta difícil, hein? Pensei que ia ser mais fácil. Então eu vou lhe falar porque são perguntas difíceis. Eu sempre penso, quem está nos ouvindo, que está querendo, então eu faço sempre essas perguntas. O pessoal tá ouvindo com um caderninho na mão, né? Para anotar a dica do Jefferson. Só porque que situação você me coloca, porque a Tailândia, ainda que seja aquele país de proporções pequenas se comparado aos gigantes que nós temos ali, é um país, como eu já coloquei, com uma diversidade muito grande daquilo que fazer, daquilo que explorar, enfim, de norte a sul, leste a oeste, nós temos essa diversidade muito grande, dramática, de mudanças de paisagens, gastronomias, realidades culturais e afins. Então, quando a gente começa a pensar o que seria um programa ideal, eu não sou a melhor pessoa para responder, mas eu diria que o ideal seria um mínimo de 4, 5 cidades, aonde o visitante permaneceria pelo menos 3 ou 4 noites em cada uma dessas cidades. Minha sugestão seria que o visitante brasileiro iniciasse essa viagem por Bangkok, a capital, que é aquela cidade que recebeu em 2019 mais de 20 milhões de turistas estrangeiros, e nesse ano de 2024 já tem esse número superado. Uma cidade intensa, uma cidade que convida o visitante a explorá-la, seja os seus grandes palácios, os seus mercados noturnos, os seus mercados flutuantes, os seus grandes shoppings. Nós nunca falamos da Tailândia, né? Raramente você encontra alguém falando da sofisticação dos grandes shoppings tailandeses, onde vocês vão encontrar itens da mais alta grife, mas também produtos de artesanato local. Enfim, essa cidade que se tornou um hub gastronômico de todo o Sudeste Asiático. Então, ficaria ali 4, 5 noites conhecendo Bangkok. Depois, eu iria ao norte, que pessoalmente, se vocês me perguntassem qual lugar da Tailândia que você mais gosta, de longe é o norte da Tailândia, porque é ali onde eu sinto a essência do país. É ali, como eu dizia, começa a nação Lana, é ali que eu consigo identificar o que é a terra do sorriso, na sua essência, na sua simplicidade, nos campos de arroz, nos campos de elefante, nos mercados noturnos, enfim, na comida simples e humilde, no interagir com esse povo simples e humilde que é o tailandês, enfim, voltando ao essencial. É onde eu gosto de pegar a minha bicicletinha e ir passear na zona rural, ir aos templos em cima das montanhas, enfim, é onde eu volto. Isso é aquele viajante que quer conhecer uma Tailândia autêntica, que quer se conectar. Eu acho que isso é perfeito. Ô Jefferson, quando nós estivemos na Tailândia, algo que também eu quero destacar, né? É a questão, eu tenho até a gente tem um quadro em casa, que são aqueles mercados no Rio. Sim. Aquilo simplesmente me encantou de uma forma, de uma simplicidade daquele povo. Sim. E realmente eu senti o que você está falando. E são reais. São os mercados flutuantes que nós temos ali, especialmente na zona central, nos arredores de Bangkok. Nós temos 2 mercados super famosos. Um deles é o cotidiano da vida do tailandês. Eles vão lá, eles compram, enfim, eles levam seus familiares nos final de semana, e é justamente essa Tailândia que a gente quer mostrar. Então, começaria ali, por esse centro, iria para o norte para conhecer a essência da Tailândia, depois iria ao sul para eleger
a praia dos seus sonhos. E nós temos mais de 1.400 ilhas pelo litoral da Tailândia. Sim. Então, o grande desafio, por isso que eu falo, muitas, você me coloca numa situação difícil, porque qual a ilha? Vai depender de quanto ilha tempo. de James Bond. James Bond, Praia Pipi, de Leonardo Koh DiCaprio. pois Tem Koh muitas. Lanta, Koh Lip, Similan. No que não faltam são opções. Aí, como que nós fazemos essa eleição? Aí vai de encontro com a sua primeira pergunta. Vai depender muito da época do ano que o visitante vai estar dentro do país, porque as condições climáticas, elas não flutuam da mesma maneira em toda a parte da Tailândia no mesmo período. Então, começando do sul. Sul da Tailândia em geral, você pode visitar suas praias o ano todo. O fato é que nos meses de julho e agosto, por exemplo, você não é recomendado que você esteja no litoral da costa oeste do país, ou seja, no mar de Andaman, aonde está Koh Lip, aonde está Koh Phi Phi, aonde está Maya Bay da praia do Leonardo DiCaprio, aonde está Koh Lanta e etc. Porque nos meses de julho e agosto nós temos um pouquinho mais de chuva, ou melhor, historicamente, é a época do ano onde você tem uma intensidade maior de chuvas. Porém, ainda no sul, só que no Golfo da Tailândia, na sua costa leste, não cai uma gota de água. Então, o passageiro deveria ir para o sul, só que ao invés de ir para a costa de Andaman, vai para o Golfo da Tailândia, onde está, por exemplo, Koh Phangan, onde está Koh Tao, onde está Koh Samui. No resto, a Tailândia você visita o ano todo, incluindo naquilo que nós, na América Latina, criamos um preconceito, é que você não deve visitar aquela parte do mundo durante o período de monções ou chuvas, que tem o seu ápice ali nos meses de julho e agosto. É um engano, mesmo na parte norte. Eu vou dizer por quê. As imagens mais bonitas dos campos de arroz, por exemplo, dos terraços de arroz, você vai ver no mês de julho. Porque está no auge do seu plantio, tudo verde, a chuva caindo, vida, oxigenando a flora, a fauna daquela parte do país, para que eles estejam colhidos agora em novembro e dezembro. Agora está tudo amarelinho, mas em julho está verdíssimo. Então você tem que estar lá nesse período para contemplar. E mais do que isso, as chuvas não são correntes, né? Não são assim extensas. É uma pancada de 20 minutos, 30 minutos, para e depois só vai chover 5, 6 horas depois. Então é super tranquilo. Sim, eu tinha uma pergunta específica sobre, a gente está falando aqui da praia Maya Bay. Teve uma época que ela foi fechada, né? Para que a natureza se recuperasse. Sim. Foi reaberta em 2022. Vamos lá. Isso é uma das coisas que nós já vínhamos introduzindo e eu acho que no pós-pandemia vai ficar mais evidente. Como vocês bem sabem, a economia da Tailândia é altamente dependente do turismo. Não é o principal item da sua pauta econômica, mas está entre os 3. E o governo da Tailândia ele tem muita clareza no sentido de que precisa manter esse produto turístico adequado para o visitante que procura a Tailândia hoje e as gerações futuras. Nós temos uma preocupação muito grande em manter a Tailândia como um destino altamente sustentável. Nós procuramos as nossas ações de divulgação, as nossas ações de orientação, formação e capacitação, diríamos assim, do empresário tailandês, seja ele o operador hoteleiro, o operador receptivo, as atrações, etc., hoje caminham à alta sustentabilidade, emissões zeros de carbono no longo prazo, por exemplo. E outra preocupação é justamente manter os parques, diríamos assim, as atrações naturais altamente conservada, seja para a geração atual como para as próximas. Nesse sentido, o governo tailandês cada vez mais vai criando zonas, diríamos assim, temporárias e períodos temporários, fechando por algum período algumas atrações. E nós começamos, já há uns 15 anos, por Maya Bay.
Maya Bay é uma faixa, como vocês sabem, muito, muito curta de areia, talvez 150, 200 metros. E nós recebíamos ali milhares de visitantes por ano, causando danos à natureza, à fauna, à flora, aos recifes de corais, etc. Então, limitou-se, primeiro, o período de visitação anual. Segundo, proibiu-se que se tome banho sobre os recifes, sobre os corais. Então, cada vez mais, nós vamos criando formas do turista visitar, porque ele consegue visitar, ainda que ele não possa nadar. Durante o período que está liberado, ele vai poder caminhar na areia, tirar sua foto, etc. Mas, ainda que não nade em Maya Bay, nas baías e praias adjacentes ali do arquipélago de Copipi, ele vai aproveitar tão quanto. Vai se banhar, vai nadar. Muito, né, Jefferson? Exato. Jefferson, acho que a gente teria aqui, precisamos de mais um podcast para falar. Sim. Eu tinha até outras questões para te perguntar, mas nosso tempo é curto, né? Aí, para encerrar, eu queria que você falasse sobre 2 assuntos. A Tailândia tem muitos templos. Sim. Eu queria que, claro, quando o brasileiro visita um país, a gente sempre estuda a cultura local para não termos surpresas e para não ofender também. Sim. Né? Então, eu queria que você desse essas dicas para os brasileiros para que visitem esses templos, sobre a vestimenta que de forma respeitosa, e por último também para os brasileiros que querem buscar um pacote, que não são autônomos, independentes. Tem agências no Brasil que vendem pacotes para a Tailândia. Sim. E quero te agradecer mais uma vez. Não, prazer é meu. Obrigado uma vez mais pela oportunidade. Mas respondendo à pergunta, a Tailândia está cada vez mais próxima, né, do turista brasileiro. O governo da Tailândia, através da Autoridade de Turismo da Tailândia, que eu represento aqui, o nosso trabalho é justamente esse, é aproximar o trade, o mercado consumidor, daquilo que a Tailândia tem para oferecer, etc. E o nosso trabalho é criar cada vez mais alternativas para que o produto Tailândia esteja na prateleira do visitante brasileiro. Então, um grande número de operadoras aqui no Brasil, se não a maioria hoje, está apta a promover o produto Tailândia, tem uma boa oferta de produtos Tailândia. Então, se você procurar as melhores casas do ramo, como diríamos no passado, sem você vai precisar citar nomes, mas sem precisar citar nomes, você vai encontrar ali. Se não tiver Tailândia na prateleira, não é boa agência. É bem por aí, é exatamente isso. E você vai encontrar produtos muito bons, e nós temos criado o apoio a essas empresas. E uma vez lá, o que eu gostaria de dizer para o visitante brasileiro é: não tenha medo. A Tailândia é um país muito seguro, é um país agradável. O tailandês, ele não mede esforços para fazer com que o visitante estrangeiro se sinta em casa. Então, não tenha receio de explorar, visitar os templos, os palácios e etc. É um país muito fácil, sabe? Navegação, se movimentar pela cidade, a logística é muito tranquila. Então, não perca a oportunidade de visitar uma vez em Bangkok, por exemplo, o Grand Palace, que é o palácio real da cidade, residência de 2 dinastias tailandesas, pelo menos, e que guarda os maiores tesouros do país, incluindo o famoso Buda de Jade. Não deixe de ir ao Wat Arun, o Templo da Aurora, que é algo impressionante. Não deixe de visitar o Wat Po. Wat Po é a primeira escola de medicina tradicional tailandesa, ou seja, massagem tailandesa. Aqui no Ocidente, devido à guerra do Vietnã e etc., nós absorvemos talvez a massagem tailandesa com uma conotação sexual, etc. Não é nada disso. A massagem tailandesa, ela é medicina tradicional tailandesa. Então, vá ao Wat Po, vá ao Wat Arun. Wat quer dizer templo em tailandês. Vá ao Grand Palace, enfim, vá ao mercado flutuante, se permita sair do lugar do comum, vá ao mercado do trem, enfim, não deixe de explorar a cidade. E outra coisa, do ponto de vista de vestimentas, o tailandês é uma pessoa realmente super tranquila nesse sentido, mas ele tem alguns valores, especialmente aqueles que diz respeito à família real e ao budismo. E esses templos são os centros, né, do budismo para eles. Então, o que eles pedem é o pudor no sentido de, ao entrar no templo, que tem o seu ombro coberto,
que se estiver de short, que ele esteja abaixo da linha do joelho. Coisas simples que nós aqui no Ocidente também fazemos quando vamos, sei lá, ao Vaticano, quando vamos a algum, enfim, ícone da religiosidade ocidental, Igrejas etc. no Brasil Igreja, também. né? Então, Eu acho que é normal. Assim, não faça lá aquilo que você não quisesse que fosse feito aqui, na sua casa, né? Não faça na casa dos outros aquilo que você não quiser, Eu acho que queria tem que fosse seja na sua boa casa. lição aí para os brasileiros. Pesquisem antes a cultura Sim, local e respeitem. Eu acho que isso é fundamental, não só com relação à Tailândia, mas mundo. todos os outros países do planeta. A gente Vai não por aí. precisa concordar com nada, a gente precisa apenas respeitar. Jefferson, muito obrigado mais Eu uma que vez. agradeço. O espaço aqui do podcast, também o nosso programa na TV também está aberto para divulgar a Tailândia em todo o tempo. Aliás, nós não temos ainda, né, Lerico, o Destino Tailândia na TV, mas quem sabe um dia Claro, vamos gravar temos lá. que mudar isso. Vamos levar a Tailândia e mostrar para todo o Brasil e promover. Muito obrigado mesmo, foi um prazer. Olha, foi uma aula de Tailândia hoje. Sim, Viu? foi uma aula. Muito obrigado. Falamos em tailandês. Se começamos com o Sawadee Krap, vamos terminar com o Kopi Kuma Krap. Muito obrigado pela oportunidade e nos vemos na Tailândia. Kopi Kuma Krap, Sawadee Krap. Até mais. Nossa, muito bom. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que existe. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo.